Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Bom, pessoal, vamos então dar sequência na nossa aula. Agora a gente vai trabalhar mais uma questão envolvendo as operações que nós temos visto até aqui, que são as operações com os números naturais. Vamos ver então essa questão aqui, ó. Altair tem uma barraca de peixes no mercado e certo dia começou sua venda com 24 tambaquis, todos de mesmo peso. De manhã vendeu a terça parte deles por R$13 cada um e de tarde reduziu o preço para R$9 cada peixe e acabou vendendo todos. Nesse dia, Altair arrecadou a quantia de... Perceba que ele tinha 24 tambaquis. Aí ele vendeu a terça parte por R$13 cada um. O que é a terça parte? A terça parte é 1/3, ou seja, é 24 tambaquis dividido por 3. Esses são os que ele vendeu por R$13. 24 por 3 dá 8. Então ele vendeu 8 tambaquis a R$13 cada um. À tarde ele vendeu por R$9 cada peixe e vendeu os demais, né? Se ele já tinha vendido 8, o total é 24, ele tem que vender mais 16. 16 tambaquis no preço de R$9. Vamos colocar tudo isso no papel? Olha na tela comigo, vai ficar o seguinte, ó. De manhã, tá? Vamos anotar aqui, ó. De manhã, olha o que nós temos de manhã. Nós temos o seguinte, eu vendi quantos tambaquis de manhã? Tambaquis que eu vendi de manhã. É 24 dividido por 3, 1/3 dos meus tambaquis. 24 dividido por 3 dá 8. Então essa é a quantidade de tambaquis que eu vendi no período da manhã. No período da manhã eu vendi 24. Quanto que eu arrecadei? Quanto que eu arrecadei no período da manhã? Olha, eu vendi 8 tambaquis, cada um por R$13. Eu arrecadei, portanto, 8 vezes R$13, tá? 8 vezes R$13. Vamos fazer aqui, ó, 13 vezes 8, isso dá 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10, 104. Eu arrecadei R$104 no período da manhã. E no período da tarde? O que vai acontecer aqui no período da tarde? No período da tarde, quantos tambaquis eu vou vender? Ó, vamos anotar aqui, na tarde. No período da tarde, quantos tambaquis eu vou vender? Ora, tinha 24 tambaquis. Eu já vendi 8 de manhã, quantos sobram para o período da tarde? 16, 24 menos 8, 16. Quanto que eu vou arrecadar? Eu vendi 16 tambaquis, cada um deles por R$9. Quanto que eu arrecado? Vamos fazer aqui, ó. 16 vezes 9, quando dá isso? 9 vezes 6 é 54, vai 5. 9 vezes 1 é 9, 9 mais 5 é 14. Então eu arrecadei R$144. Arrecadei R$144 no período da tarde. Qual vai ser a minha arrecadação total? Ora, eu arrecadei R$144 em um período, R$104 no outro, soma tudo, 4 mais 4, 8, 4 mais 0, 0 não, né? 4 mais 0 é 4, né, pessoal? 4 mais 0 é 4. E 1 mais 1 é 2. R$248 é o total arrecadado. Olha isso aqui na alternativa E da nossa questão.
tá bom? Na alternativa E da questão. E aí a gente vai dar sequência aqui na nossa questão, no nosso exercício. Vamos colocar aqui mais uma questão. É o seguinte, pessoal, só avisando aí, eu sei que está travando um pouco, tá? Depois anota aí para a gente tirar esse pedacinho. Eu sei que está travando, eu não fico conversando muito com vocês porque eu estou dando sequência aqui na minha aula. Porque essa é uma aula para entrar nos nossos cursos completos, tá bom? Mas vamos seguir a aula aqui então, espero que vocês consigam aproveitar. Dando sequência na aula então. Agora eu vou conversar com vocês sobre mais alguns aspectos dos números naturais. Vamos conhecer aqui, ó, os números naturais pares e ímpares, né? Isso aqui é um conceito importante, eu sei que muitos de vocês sabem, mas vale a pena a gente lembrar de alguns detalhes. O que é um número par? É um número que pode ser dividido por 2, sem deixar resto. Quais são os números que podem ser divididos por 2 sem deixar resto? São aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Que, por sinal, são os primeiros números pares, né? 0, 2, 4, 6 ou 8, qualquer número que terminar dessa forma é um número par. Se terminar em 1, 3, 5, 7, 9, é um número ímpar. E aí, se eu dividir por 2, eu vou ter um resto que vai ser igual a 1. Então, vamos anotar aqui algumas coisas. Vem na tela. Primeiro de tudo, é importante vocês perceberem que a primeira coisa a ser percebida aqui é que nós estamos diante, tá, dos números pares aqui, ó, são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Esses são os números pares. Os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. E vejam o seguinte, qualquer número par pode ser representado na forma 2n. Qualquer número ímpar pode ser representado na forma 2n mais 1. Que história é essa aqui, ó? Isso aqui é importante para vocês. Qualquer número par, qualquer número natural par, eu posso representar assim, ó, 2 vezes um outro número natural qualquer. Por exemplo, 16 é um número par? É. 16 é 2 vezes 8. 30 é um número par? Sim. É 2 vezes 15. 60 é um número par? É 2 vezes 30, e assim por diante. Então, qualquer número par pode ser representado na forma 2n. E os números ímpares, como é que eu represento? Na forma 2n mais 1. Por exemplo, o número 11. O número 11 é ímpar? É. Ele é 2 vezes 5, que dá 10, mais 1, que dá 11. O número 17 é um número ímpar? Sim. Ele é 2 vezes 8, que dá 16, mais 1. E assim por diante. Então, qualquer número ímpar pode ser representado na forma 2n mais 1. Dependendo da questão, a gente vai querer representar os números usando a forma 2n ou usando a forma 2n mais 1. Tá? É importante a gente saber o que acontece quando a gente soma e quando a gente subtrai e também quando a gente multiplica números pares e ímpares entre si. Eu vou mostrar isso para vocês, na verdade, no nosso próximo slide. Vem aqui na tela comigo. Eu quero mostrar nesse slide aqui para vocês o que acontece quando a gente soma ou subtrai números pares e ímpares e quando a gente multiplica números pares e ímpares. Por exemplo, imagina que eu tenho 2 números pares. O resultado da soma de 2 números pares será um número par ou um número ímpar? Para você responder isso daqui, basta você pensar em um exemplo, tá? A soma de 2 números pares, por exemplo, 4 mais 6. 4 mais 6, o resultado é 10. É par? É par, né? O resultado da soma de 2 números pares realmente vai ser par. E se eu somar 2 números ímpares? 3 mais 7, os dois são ímpares. 3 mais 7 dá 10, que é par. Então, quando eu somo 2 números ímpares, ó, o resultado da soma é par. Quando eu somo um número par com um número ímpar, o que acontece? Se eu somar, por exemplo, o 7, que é ímpar, com o 6, que é par, isso me dá 13. 13 é um número ímpar. Então, quando eu somo par e ímpar, o resultado é ímpar. Mas quando eu somo 2 pares ou quando eu somo 2 ímpares, o resultado é par. O que eu estou falando aqui para a soma vale também para a subtração. Então, se eu subtrair 2 números pares, o resultado será par. Subtrair 2 números ímpares, o resultado será ímpar. E se eu subtrair um par e um ímpar, por exemplo, 7 menos 6, vai me dar 1, que é ímpar. Então,
O que a gente faz para a soma vale para a subtração também. Agora, e com relação à multiplicação? Se eu multiplico dois números pares entre si, por exemplo, 2 vezes 4, isso me dá 8, que é um número par. Então, multiplicação de números pares dá par. Multiplicação de números ímpares entre si, 3 vezes 5, dá quanto? Dá 15, que é ímpar. Quando eu multiplico números ímpares, ó, o resultado é ímpar. E se eu multiplicar um par por um ímpar? Se eu multiplicar, por exemplo, 4, que é par, vezes 5, que é ímpar. 4 vezes 5 é 20. 20 é um resultado par. Então guarde isso, tá? Não precisa decorar, porque quando você estiver na sua prova, basta você pensar em um exemplo. Então não precisa decorar isso daqui. Se a questão da prova exigir algum conhecimento como esse, você pensa lá na hora em um exemplo e você vai ter a sua resposta. Tá bom? Vamos ver um exercício sobre os números pares e ímpares, então. Vem na tela comigo. Olha essa questão aqui. Essa questão fala pra gente, olha, dado um número natural n qualquer, considere as afirmações. Olha a primeira afirmação. 2n é um número par. Será que eu posso dizer que 2n é um número par? Pessoal, isso aqui é verdade. Nós acabamos de ver que a gente representa os números pares assim, ó, 2n. Cuidado aqui, ó, vou corrigir aqui para vocês, aqui não é n2 não, aqui é n ao quadrado, tá? Eu posso dizer que n ao quadrado é divisível por 2? Olha, n é um número natural qualquer, né? Pensa comigo. Ah, e se o n for igual a 4? 4 ao quadrado é 16. 16 é divisível por 2? Sim. Mas e se o n for 5? 5 ao quadrado é 25. 25 é divisível por 2? Não, tá? Não é divisível por 2. Então, isso aqui não é sempre verdade. Muito cuidado, tá? Basicamente, o que está sendo perguntado pelo item 2 é o seguinte. Quando eu multiplico um número natural por ele mesmo, né? Elevar ao quadrado é isso, multiplicar o número por ele mesmo. Quando eu multiplico um número natural por ele mesmo, esse resultado é par? Porque para ser divisível por 2 tem que ser par, né? Então o que está sendo perguntado é, quando eu multiplico o natural por ele mesmo, o resultado é par? Sim ou não? A gente vai falar depende. Depende por quê? Porque se eu multiplico um número par por ele mesmo, o resultado é par. Mas se eu multiplico um número ímpar por ele mesmo, o resultado é ímpar. Por isso eu não posso garantir o que está no item 2. Olha o item 3. n sobre 2 é um número natural. O que é n sobre 2? É pegar o número n, dividir ele por 2. Para que isso seja um número natural, n tem que ser um número par, né? Só dá para dividir por 2 de maneira exata se o número n for par. Por exemplo, se o n for igual a 8, 8 dividido por 2 dá 4. Mas e se o n for igual a 9? Olha, 9 dividido por 2 não vai ser um número natural, vai ser 4,5. 4,5 é um número que não é natural. Quando tem casa decimal não é natural. Posso garantir o item 3? Não. O item 1 eu posso garantir, o 2 e o 3 eu já vi que não. E o item 4? Eu posso garantir que n mais 1 é um número ímpar, pessoal? Não posso, né? Porque eu não sei quem é n. Se n for o número 4, 4 mais 1 é 5. Vai dar ímpar mesmo. Mas e se o n for 5? Ah, 5 mais 1 é 6. Só que 6 é par. Então perceba que isso daqui está errado. Isso aqui só será verdadeiro caso n seja um número par. Porque se n for um número par, somando uma unidade, eu vou chegar em um número ímpar. Só que se n for um número ímpar, somando uma unidade, eu chego no número par. Então, na prática, qual é a única afirmação aqui correta? É a primeira. 2n é um número par. Olha o gabarito aqui, exatamente na alternativa A. Tá bom? Vem aqui, eu vou marcar para vocês. O gabarito está aqui. Letra A. Vamos avançar. Vamos falar sobre um negócio muito bacana. Vamos entrar nos critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade, pessoal, são justamente critérios que a gente utiliza para bater o olho em um número e já ver, esse número aqui dá para dividir por 3. Esse número aqui dá para dividir por 5. Esse número aqui, não dá para dividir por 9, não. É muito importante a gente não perder tempo com isso. Porque é o seguinte, você tem um número lá, 52. Aí você quer saber se dá para dividir 52 por 2. É melhor você saber um critério, saber uma regra rápida para isso, do que você ter que ir lá e fazer a divisão de 52 por 2.
52 por 3. Será que dá para dividir? Será que não dá? Tem critérios que nos permitem saber isso de antemão. E é isso que eu vou trabalhar aqui com vocês. É importante saber isso para ganhar tempo na prova. Tá bom? Olha só. Primeiro de tudo, quando eu vou dividir pelo número 1, qual que é a regra? Quais são os números naturais que eu posso dividir por 1? Resposta para você, todos. Qualquer número natural pode ser dividido por 1. 50 por 1 dá 50, 70 por 1 dá 70, 2 por 1 dá 2, 1 por 1 dá 1, tá bom? Então vem aqui na tela, vamos anotar esse primeiro critério. Para ser divisível por 1, todos os números naturais são divisíveis por 1. E para dividir por 2? Aqui são os pares. São os números pares. Qualquer número par é divisível por 2. Lembrando, o que é um número par? É um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. 350, eu me lembro que teve uma aula que um aluno me perguntou, professor, por que 350 é par? Ora, 350 é par porque termina em 0. Tudo bem? Então, números pares, qualquer número par, qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, é divisível por 2. E no caso do 3? O 3 tem uma regrinha bem legal, né? A regra do 3 é a seguinte, ó, vem aqui, vamos anotar ela juntos. A regra do 3 é a seguinte. A regra do 3 é de que são divisíveis por 3 os números cuja soma dos algarismos é divisível. Então, se a soma dos algarismos é divisível por 3, o número vai ser divisível por 3. Quer ver um exemplo? Vamos trabalhar um exemplo aqui, ó. Olha o número 747. Será que esse número é divisível por 3? Não sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos. 7 mais 4 mais 7. Quando dá isso? 7 mais 7 é 14, né? 14 mais 4 é 18. 18 é divisível por 3? Olha, 18 dá para dividir por 3. 18 por 3, eu sei que o resultado é 6. Se 18, que é a soma dos algarismos, dá para dividir por 3, então o 747 é sim divisível por 3. É isso que você vai fazer. Você quer saber, vamos lembrar do 52 que eu tinha falado. 52, qual a soma dos algarismos? 5 mais 2 é 7. 7 é divisível por 3? Não. Então 52 não é divisível por 3. Então guarda essa regrinha aqui para o 3. Qual é a regra para o 4? Tá? Você vai ver aqui que eu pulei alguns números e eu já vou explicar por quê. A regra para o 4 é a seguinte, você vai olhar os dois últimos algarismos. Vem aqui, vamos anotar essa regra juntos. Eu vou colocar aqui, ó, que para o número 4, a minha regra é a seguinte. Para o número 4, eu vou olhar o número formado pelos dois últimos dígitos. Pelos dois últimos dígitos. Tá? Como assim? Olha esse número aqui, ó, 2016. Olha só. A regra para que um número seja divisível por 4 é que a soma é que o número formado pelos dois últimos dígitos seja divisível por 4. Então eu quero olhar se o 2016 é divisível por 4, sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar só para isso aqui, ó. Olha os dois últimos dígitos. 16. 16 é divisível por 4? É. Então 16 por 4 dá para dividir, significa que 2016 é sim divisível por 4. Não preciso fazer divisão, já sei que é divisível. Temos mais um critério importante, que é o critério do número 5. Vamos ver como é que é o critério do 5. Vem na tela comigo. Esse aqui é bem fácil. O critério do 5 é o seguinte. Basta que o último algarismo seja 0 ou 5. Simples assim, pessoal. Qualquer número que terminar em 0 ou que terminar em 5 é divisível por 5. Os demais não são. Por exemplo, 35, 40, 45, 50, 55, todos esses números são divisíveis por 5. Agora, 52 é? Não, porque termina em 2. Se não terminar em 0 ou em 5, não é divisível.
Outro critério fácil, critério para o número 6. Como é que eu faço para saber se o número é divisível por 6? Eu vou olhar se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se o número for divisível por 2 e por 3, ele será divisível por 6. Sempre é assim. Então eu vou olhar para o número, sei lá, o número 40. Aí você olha, 40 é um número par, então dá para dividir por 2. 40 dá para dividir por 3? Não, porque 4 mais 0 é 4, que não é divisível por 3. Então 40 não é divisível por 6. Agora, e o 42? 42 é par, dá para dividir por 2. 42, 4 mais 2 dá 6. Então 42 dá para dividir por 3. Se dá para dividir por 2 e por 3, vai dar para dividir por 6. Vamos deixar essa regra aqui, vem na tela. Vou anotar aqui para vocês que os números divisíveis por 6 são os números que são divisíveis por 2 e por 3. Cuidado, que aqui é um E, tá? Tem que ser divisível por 2 e também por 3. Não dá para ficar só na divisão por 2 ou então só por 3, não. Tem que funcionar as duas. Divisíveis por 2 e por 3. Legal. Vamos dar sequência. O 9. Pessoal, primeiro, por que eu pulei o 7 e o 8? Por que eu fui do 6 direto para o 9? Para caber na tela? Não. Eu fui do 6 para o 9 porque o 7 e o 8 tem critérios muito ruins. Os critérios, a regrinha aqui, ó, essa é uma regrinha bem chata. Tão chata que não vale a pena decorar. Se você quer saber se o número é divisível por 7 ou então por 8, é bem mais fácil você simplesmente dividir o número. Pega lá um número, 50. 50 é divisível por 7? Divide 50 por 7 e vê se dá resto. Se o resto for igual a 0, é divisível. Se o resto for diferente de 0, e nesse caso vai ser diferente de 0, é porque não é divisível. Por 8 a mesma coisa, melhor você ir lá e fazer a divisão. Tá? Porque são duas regrinhas chatas, a do 7 e a do 8. Não vale a pena decorar, nunca valeu a pena decorar. Tá? Agora 9. 9 vale a pena decorar, porque é uma regra fácil. A regra do 9 é praticamente igual à do 3. Eu vou olhar se a soma dos algarismos é divisível, só que agora não por 3, e sim por 9. Então vem na tela, vamos anotar isso daqui. Eu vou anotar aqui, ó, que para o 9 eu tenho que olhar se a soma dos algarismos é divisível. É isso que eu vou ver. Por exemplo, olha o número, dá uma olhada no número 729. Será que 729 é divisível por 9? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 7 mais 2 mais 9. 7 mais 2 é 9, mais 9, 18. 18 é divisível por 9? Sim. Então 729 será também. 729 é divisível por 9. Para fechar a regrinha do 10, muito fácil, o último algarismo igual a 10. Igual a 10 não, igual a 0, pessoal. O último algarismo igual a 0. Se o último algarismo for 0, dá para dividir por 10, tá? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 2020, 2050, 3520, todos esses números que terminam em 0 são divisíveis por 10. Legal? Muito bom saber a tabelinha, né, de critérios de divisibilidade. Ó, guarde isso daqui porque vai ser muito importante para você. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais, nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores
melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.